alegria que estamos aqui para mais uma ministração. Eu gostaria de falar com vocês, irmãos, que a Bíblia nos compara como árvores. Árvores junto ao ribeiro, que em seu devido tempo irá produzir frutos. Eu quero dizer para você que é empreendedor, que você é uma árvore. Você que está em Cristo, você é uma árvore. E árvores produzem frutos, produzem sombras, descanso. Sombra quer dizer descanso. A árvore, meus irmãos, produz a mesa. Com a árvore, com a madeira, fabricamos mesa, cadeiras para termos confortos, mesa para termos comunhão, nos alimentarmos. A árvore nos traz conforto. Quando você está numa área muito quente, quando você vai para uma sombra, você é refrigerado por aquela árvore. Quando você pode estar a maior temperatura, quando você chega numa sombra de uma árvore, produz aquele conforto térmico. E de quebra ainda algumas árvores têm frutos. E a Bíblia diz que em João 15, que nessa árvore, em João 15 ele diz, a árvore que produz fruto, ele poda para que aconteça o quê? Que produza mais frutos. E esses frutos darão sementes que gerarão novas árvores. Então, a Bíblia nos compara como árvores. Eu gostaria de ler aqui para você, que você abrisse sua Bíblia em 1 Crônicas, no livro de 1 Crônicas 22. Vamos ler do 6 ao 14. 1 Crônicas. Obrigado. 1 Crônicas, capítulo 22, verso 6. Quem encontrou diz amém. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse a casa do Senhor, Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: Filho meu, tive a intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizestes grandes guerras. Não edificarás a casa no meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso em todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será seu nome. Paz e tranquilidade irá em Israel nos seus dias. Este edificará a casa em meu nome, e ele me será por filho, e lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono de Israel sobre o seu reino. Agora, pois, filho meu, o Senhor seja contigo, a fim de que ele prospere e edifiques a casa do Senhor teu Deus. Com ele disse, como ele me disse a teu respeito, que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que, quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se cuidardes em cumprir os estatutos e juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Sê forte e corajoso, não temas, nem te desalentes. Eis que, com penoso trabalho, preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, 1.000.000 de talentos de prata, e bronze e ferro em tal abundância, que nem foram pesados. Também madeiras e pedras preparei, cuja quantidades pode aumentar. Quem pode dizer amém?
A Bíblia nos relata que Davi teve a intenção de edificar a casa do Senhor. Davi era um adorador. Davi comprometido com as guerras, com as conquistas que o Senhor pôs sobre Israel. E ele teve a intenção de edificar a casa do seu Deus. Davi passou por um processo quando foi ungido como rei de Israel. Passou por um treinamento, ou seja, Davi ele começou sendo jovem ajudando seu pai a fazer o quê? Sendo pastor de ovelha. Ele desde moço tomava conta das ovelhas de seu pai. Quando o profeta Samuel foi ungir Davi, o profeta chegou lá, Davi não estava presente. Então, o que é que podemos aprender com isso aí, tirar dessa lição, extrair dessa lição? Quando o profeta foi ungir Davi, não estava, ele foi logo no mais moço, no mais velho, mais forte, era um homem já de guerra. Disse: não é esse que eu vou ungir rei de Israel. E o Senhor falou no seu coração: não é esse, não atenta para a sua aparência. E assim prosseguiu, primeiro, segundo, terceiro, e Davi estava lá apacentando as ovelhas. E quando mandaram chamar Davi, foi ungido rei de Israel. Samuel representava naquela época o sacerdote, a pessoa que julgava as causas das pessoas do povo de Israel. Ele era o profeta que estava no regime de teocracia. Então quem governava naquela época era Deus. Então a nação de Israel escolheu o rei. Escolheu um rei para si, para prosseguir com as outras nações. E Davi, depois de ser ungido, ele não se gabou. Ele continuou fazendo o quê? A sua tarefa de sempre. Ele não se acomodou. Ele não disse: não, eu agora sou rei, não posso fazer mais nada. Ele disse, ele não se acomodou. Ele continuou fazendo as suas atividades como fazia de sempre. Eu fiz uma comparação entre Davi e Salomão. Salomão começou o seu processo de seu reinado. Ele era jovem quando Davi chegou, o aconselhou. Salomão começou o seu processo com uns 16 anos. Há 20 anos Salomão já se tornou rei. Davi, com 20 anos, estava sendo perseguido por Saul para ser morto. Foi ser rei com 30 anos. Então o que é que podemos aprender com isso aí, com essa lição? Para algumas pessoas o processo é mais curto. Ou seja, Salomão foi treinado por Davi. Ele foi treinado na casa real. Ele não precisou passar por guerras. Ele não passou passar por matar leões, perseguir ursos. Não precisou lutar com gigantes. Ou seja, ele já herdou do pai aquele processo e houve um treinamento para a vida dele. Então, o que é que podemos aprender com isso aí? Que o treinamento, o processo, encurta nossas distâncias. Então, para você que é empreendedor, para você que deseja se tornar um empreendedor, ou seja, o aprendizado encurta o processo. Não adianta um médico, quando entra numa faculdade, no segundo ano ele não está operando. Ele passa por um processo, ele passa por um treinamento. Então, nunca vamos chegar a um objetivo se não passarmos pelo processo. E às vezes o processo é doloroso. O processo requer dedicação. O processo
vai nos trazer experiência. Experiência vai nos encalecer. Então, se a gente tentar pular esse processo, a gente pula essa etapa e lá na frente podemos ter que retroceder para poder aprender o processo novamente. Então, não fujam do processo. Davi, quando ele foi ungido, ele não se acomodou. Ele disse, olha, ele continuou fazendo as tarefas que lhe eram permitidas que ele fossem sendo feitas. Ele continuou apacentando e depois que ele tornou-se experiente como pastor de ovelhas, ele foi chamado para tocar harpa, porque ele já tocava harpa. Aonde? No palácio. Para aprender o quê? Para aprender como é que se falava, para aprender como se comportava, para passar por mais treinamento para ser um guerreiro. Salomão não, Salomão já foi nascido no palácio. Então, ele teve esse encurtamento. O treinamento vai lhe encurtar. O treinamento vai fazer você prosseguir. O treinamento vai fazer com que você chegue ao objetivo que Deus determinou para a sua vida. Você vai chegar onde Deus determinou. Davi conquistou, o que é que podemos aprender com Davi? Davi conquistou várias guerras, nações. Foi ele que estabeleceu o louvor 24 horas no tabernáculo. Ele estabeleceu. Até hoje Davi é lembrado. Os melhores hospitais em Israel têm referência de Davi. Os melhores hotéis é referência ao rei Davi. Então Davi, ele não saiu do propósito de Deus. Quando ele conversou com o filho Salomão, as instruções que ele disse, olha, não te aparte para que prosperes. Salomão, qual foi uma das orientações que Davi deu para Salomão? Provérbios 4:3. Vamos abrir aqui em Provérbios. Provérbio 4:3. Espera. Olha, eu vou ler aqui para vocês. Provérbio 4:3. Salomão, o provérbio de Salomão. Olha o que Davi dizia para Salomão: quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe. Então ele me ensinava e dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes, nem desampares as sabedorias, e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Algumas traduções dizem assim: adquire sabedoria, vende o que tens e adquire o conhecimento. Ou seja, às vezes sabedoria é melhor do que o conhecimento. O conhecimento vai encurtar o seu processo. Davi deixou para a construção do templo uma grande quantidade de ferro, bronze, madeira, cedro em abundância. 100.000 talentos de ouro. Cada talento, eu andei pesquisando, um talento é aproximadamente 58 quilos. Então ele deixou 100.000 talentos. Então, equivalente a ouro, 5.800.000 quilos de ouro, Davi deixou para a construção do templo. Davi deixou 1 milhão de talentos de prata. Então, 58 milhões de quilos de prata. Davi deixou ouro, prata, ferro, madeira para a construção da casa de Deus. Então, a oferta que Davi ofertou para o templo foi anos de conquista, lutas e batalhas. E o que Salomão fez com toda essa mudança? Ele poderia ter sentado e se acomodado, mas não, ele não se acomodou.
O que é que Salomão fez? Salomão recebeu a herança, já estava instruído, já teve treinamento. O que foi que ele pediu a Deus quando Deus se revelou para ele? Ele não pediu riqueza, ele não pediu os inimigos, ele pediu o quê? Sabedoria. Por que Deus? Porque ele pediu sabedoria? Porque ele já tinha sido instruído por Davi. Me dê sabedoria para me governar, para me conduzir ao teu povo, para me andar na tua vontade. Então Salomão, ele pediu sabedoria. E esta sabedoria foi de uma tal maneira que ele pegou aquele que Davi tinha deixado, ele multiplicou. Ele fundou, ele teve a exploração do azeite, ele organizou uma mina de cobre, exploração de sal, tinha comércio com cavalos, construiu o primeiro templo, construiu um porto de comercialização da Etiópia. Então ele treinou o povo através de seus provérbios. Israel foi próspero na época de Salomão. Salomão não se acomodou, ele pegou, ele multiplicou o que o pai dele deixou para ele. Através de quê? Da sabedoria, através do conhecimento, através do empreendedorismo. Ele não se acomodou. Você vai chegar onde Deus determinou. Então, através, quando e como? Vamos começar a falar de alguns temas. Vamos começar a falar alguns tópicos aqui. Então, você vai chegar onde Deus determinou. Quando e como? Através do treinamento. O treinamento, isso que eu estou dizendo para vocês aqui hoje, nesta noite, é para você criar a curiosidade e o intuito de pesquisar, de se aprofundar, de ir para águas profundas. Como é que você pode prosperar a sua empresa? Como é que você ser próspero no seu casamento? Como é que você pode ser próspero na sua família? Então, através do treinamento, tomando as decisões certas, gerando valor e construindo bons relacionamentos. Davi disse para ele, Provérbios 4:3. Em Provérbios 4:3, vende tudo o que tens e adquire o conhecimento. Então esse conhecimento vai lhe gerar valor, construindo bons relacionamentos. Você lembra daquele episódio que quando Davi estava na guerra contra um determinados gigantes, e ele já estava numa certa idade. Então quando ele chegou naquela batalha, ele cansou, o gigante ia matá-lo. Os soldados de Davi, os guerreiros de Davi, o defenderam e matou, e disse: meu rei, a partir de hoje tu não sairás conosco nas batalhas, para que a lâmpada de Israel não se apague em nosso meio. Então, bons relacionamentos, pessoas que lhe botem para frente, pessoas que estejam caminhando ao seu lado, pessoas que te botem para a vida. Lembre-se, a Bíblia nos compara como árvores. Árvores produzem frutos e sombra para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então seja uma árvore, frutifique, que o Senhor vai prosperar, que o Senhor vai lhe podar para que produza mais frutos. Então, os pilares da prosperidade. Valorize o que você recebeu. Quando Deus lhe entrega algo, o que é que você tem nas suas mãos para que você possa prosperar? Elias perguntou à viúva, o que é que tu tens na tua casa? Eu tenho uma farinha e um pouco de azeite. O que é que você tem em sua mão para que Deus possa fazer, meu irmão? O que é que você tem em suas mãos para que você possa prosperar e multiplicar e fazer abundante aquilo que Deus lhe deu? Use as suas afinidades para prosperar. O que é que você sabe fazer? O que é que você sabe fazer? Qual é a sua habilidade que Deus lhe deu?
Você já descobriu sua habilidade? Você já descobriu o seu propósito que Deus fez na sua vida? Ser sal na vida de outras pessoas. O sal, a Bíblia fala que nós somos sal. O sal, quando ele salga, ele dá tempero, ele é um tempero na carne. Então, quando você vai a um churrasco, quando você come aquela carne, quem ganha o mérito? Não vai ser o sal, o mérito vai ser da carne. Então, quando você seja sal na vida de outras pessoas, quando a pessoa ganhar o mérito, você foi sal na vida dela. O mérito não vai ser do sal, o mérito vai ser dela. Rapaz, aquela carne estava tão gostosa, mas foi o sal que você colocou na medida certa, que temperou, que deu sabor naquela vida. Não se acomode. O princípio da honra. A diaconisa Andresa pregou semana passada aqui sobre o princípio da honra. Você tem honrado aquelas pessoas que estão ao seu lado? Você tem honrado a vida das pessoas que lhe fazem crescer? Como você faz para prosperar os seus negócios? Construindo bons relacionamentos, que vai lhe proporcionar acessos. Esse acesso, você vai ter acesso a uma determinada situações, são acesso a pessoas que lhe vão abrir portas para você. O acesso vai lhe gerar oportunidades vão te gerar negócios vão te fazer rentabilidade. Com rentabilidade você vai poder investir, você vai poder preparar o seu futuro. Seu ritmo de trabalho não é o mesmo daqui a 20, 30 anos. Você vai começar a diminuir o ritmo de trabalho. Assim como o rei Davi, que era um grande guerreiro, estava numa guerra com certa idade, ele cansou. É normal acontecer isso. Nós prosseguimos para isso, para se cumprir a palavra do Senhor. Se você criar esse relacionamento, construindo boas amizades, vai abrir acessos. Então, como é que você faz? Eu custei a perceber isso, porque a única forma de você ajudar, prosperar, é sendo sombra para outras pessoas, é sendo árvore na vida de outras pessoas. Você só vai prosperar se você servir a outras pessoas. Então as pessoas vão lhe procurar por quê? Pelo seu serviço. Se você sua disponibilidade de servir, de ajudar as outras pessoas. Você foi feito para crescer e prosperar. Sejam fortes e corajosos. Deuteronômio 31:6. Não tenham medo e nem fiquem apavorados por causa delas, das outras nações. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com você, nunca os deixará e nunca os abandonará. Então, quando Josué foi determinado com Caleb e os outros 12 espias, cada um representante da tribo de Israel, para olhar as outras terras, os 10 voltaram apavorados. Rapaz, eles são gigantes. A terra é boa, mas eles são gigantes, são guerreiros, são pessoas fortes. Então, essa palavra de força, não desanime. Quando Deus separou Josué para liderar o povo, seu sucessor de Moisés, o que foi? Ele disse: não tema, seja forte e corajoso, não desanime. Às vezes o desânimo bate na vida da gente, é normal, mas a Bíblia diz que nos encoraja a não enfraquecer, não temos medo da situação e sim prosseguir e confiar somente nele. Espera no Senhor, seja forte, coragem, espera no Senhor. Então, espere no Senhor. Você que está esperando na porta, agora espere e haja. Não fique parado. Tenha a atitude de ir dar para frente, de avançar, de prosseguir. E o Senhor vai abrir as portas. E antes de prosperar, o que é que nós precisamos fazer antes de lidarmos com o dinheiro? Você precisa conquistar aquilo que o dinheiro não compra, valorizar as coisas que o dinheiro não compra para prosseguir. Então, aquilo que o dinheiro não compra, você precisa comprar primeiro.
Você precisa comprar sabedoria. Dinheiro não compra sabedoria, tá bom, pessoal? Dinheiro não compra amor, dinheiro não compra paz. Então, aquilo que o dinheiro não compra, você tem que conquistar primeiro, para poder situar. A única coisa que compete nosso coração com Deus é o amor pelas coisas. Qual foi a diferença de Davi e Salomão? Davi, quando pecou, se arrependeu logo. Se arrependeu e coisava. Salomão começou bem, e a Bíblia cita que o fracasso de Salomão foi por quê? Porque o amor às mulheres, amor aos deuses que as mulheres imporam na vida dele. E Deus disse para ele para não se apegar às outras mulheres estrangeiras. Está no mandamento, está na Bíblia falando isso. Salomão foi um reino de paz. Ele teve que fazer alianças políticas através dos casamentos naquela época que fazia, mas ele começou a não seguir os preceitos. Então, no final, Salomão cometeu esse erro. Era a diferença dele de Davi. Davi, quando cometeu o erro, se arrependeu, ia para os pés do Senhor. Por quê? Porque tinha gente ao redor de Davi para confrontar Davi quando ele estava errado. E Salomão não tinha esses conselheiros. A Bíblia não cita que Salomão tinha profetas ao redor dele para estar orientando ele. Então, esteja rodeado de companhias que estejam lhe apoiando e também lhe confrontando. É por aqui, pessoas que lhe orientem o caminho que deve seguir. Então, antes de mais nada que a gente precisa de ter o dinheiro, a gente precisa conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Agora, como aumentar nossa produtividade? A Bíblia diz em Provérbios 28:19: quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importâncias será pobre. Então, como você está gastando seu tempo? Quantas horas do dia você passa nas redes sociais? Quantas horas do dia você passa escutando músicas que muitas vezes nem são hinos de louvor ao Senhor? Quanto tempo você passa com suas amizades? Onde você está investindo seu tempo? Onde você está investindo seu tempo? O tempo, ele não volta. A coisa que a gente não consegue retornar é o tempo. Quando é aquelas horas, é igual justamente aquela água no ribeiro. Quando ela passa por ali, meu amigo, mais nunca vai passar a mesma água. Então, é importante dedicarmos nosso tempo, às coisas que são úteis, às coisas que encurtem nosso processo. Deus, ele tem bênçãos para dar. A Bíblia diz que Ele manda o sol e a chuva para todo mundo. Mas cabe você aproveitar os recursos que Deus manda. Então, você tem que aproveitar seu tempo aqui para se especializar, para estudar, para buscar mais, traçar metas e estratégias para poder conquistar aquilo que Deus determinou. A Bíblia também, Provérbios, o próprio Salomão, em Provérbios 6, do 6 ao 8, diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os teus caminhos e ser sábio, não tendo ela nem chefe, nem oficial, nem comandante, na estiagem prepara o seu pão, na cega junto ao seu mantimento. Então, ela não tem chefe, não precisa ninguém estar mandando ela fazer o que tem que ser feito, não tem ninguém para fiscalizar, mas ela está lá, cumprindo o seu propósito. O que é que ela vai fazer? Ela vai estocar, para no tempo que faltar, ela ter no estoque. Ou seja, aprendemos o quê? Uma regra financeira. Junte, comece a separar uma parte do seu dinheiro, para no tempo mau, você ter dinheiro. Não gaste com coisas fúteis, não gastem com coisas que a gente não precisa. O Brasil é um dos maiores consumidores do mundo.
Então a gente consome muita coisa. Quanto tempo da sua vida você gasta para comprar o seu carro? Você já calculou isso aí? Quantas horas de trabalho, de vida, nem trabalho, de vida, você trabalhou para comprar o carrão? Ou comprar a casa própria? Quanto tempo você trabalha de sua vida para pagar em coisas fúteis? Então, as Bíblias mandam a gente ter prudência em guardar, armazenar. Se a gente fizer esse princípio, lá na frente, a gente vai, no dia mau, a gente vai conseguir ter uma história, ter uma reserva para poder chegar no dia mau. Então, quem aqui é vendedor? Eu vou lhe passar aqui, existem vários princípios, a Bíblia, ela nos fala de vários códigos, existem vários códigos na Bíblia, e que estudiosos sempre procuram, sempre buscam. Então, aqui alguns princípios que a gente andou pesquisando e tem. Não critique, não condene, não se queixe, respeite a opinião do outro, torne-se verdadeiro interessado no seu ouvinte, sorria, chame as pessoas pelo nome, seja um bom ouvinte, fale de assuntos que interessam ao outro. Então, se você quer ter um sucesso nas suas vendas, um sucesso nos seus comércios, um sucesso nos seus serviços, então, se você utilizar esses princípios aqui, já fale em fazer ser de bom tamanho para você. Então, não critique, não condene, não se queixe, respeite a opinião do outro, torne-se verdadeiro interessado no ouvinte, sorria. Vocês já foram comprar alguma coisa a um vendedor fechado? Você chega lá, o vendedor está sentado, cruzado, de cara feia. Está o camarada lá, você esperando para ser atendido, e o camarada lá, parece que você está fazendo um favor comprando a ele. Então, use o princípio aquilo que as pessoas querem que faça para você, faça você por elas. Princípio bíblico. Construir bons relacionamentos, valores e paz. Só tem prosperidade e paz com os outros. Valores e paz. Só tem prosperidade quem tem paz com os outros, quem tem paz com as outras pessoas. Como é que você vai vender, ter um negócio, se você vive brigando com todo mundo? Para você vender, você precisa ter paz com as outras pessoas. Você precisa ter bons relacionamentos. Se você viver com brigas, você não vai ser um bom vendedor. As pessoas não vão lhe procurar pelo seu serviço. Habitue-se além, prestando um serviço que não é esperado. Quando você for fazer um serviço, ele lhe pediu para andar 1 milha. Aquilo que Jesus citou. Se teu inimigo chamar para caminhar 1 milha, vai com ele 2. Surpreenda ele. Se ele chamou antes, mas vamos mais além. Caminhe com ele 2. Habitue-se além, prestando um serviço que não é esperado, pois atrai amigos e abre acesso. Vai proporcionar oportunidades para você avançar. As sementes do serviço extras que você plantou voltarão para você. Então, quando você planta alguma coisa que não é esperado, aquilo ali lá na frente vai voltar para você. Seja otimista. Ninguém quer se associar a uma pessoa cuja mente é negativa. Quem já conhece pessoas assim? Rapaz, não vai dar certo. Você vai fazer um negócio, você conta para a pessoa, rapaz, não, isso não é para tu não. Pessoas que chega para você só para dar notícias ruins. Você é árvore, você é levador de boas notícias, boas novas, é levador de paz, você é o evangelho para as pessoas, fruto, árvore, sombra. Ninguém gosta de comprar a um vendedor que não sorri. Está lá você vendendo o seu produto, seu serviço, você cara trancada lá, a pessoa na sua porta e você com o rosto fechado, sem sorrir. Quando você cultiva esse hábito de servir as pessoas, você vai colher o fruto. Você vai colher o fruto.
Eu vou mostrar aqui, irmãos, para não ficar só. Eu fiquei de trazer algo sobre investimentos. Eu vou falar para vocês o fruto do investimento, o que é você colher em abundância aquilo que Deus determinou para nossas vidas. O primeiro passo, eu tomei como exemplo algo com juros compostos. Então, a gente já ouviu falar aqui em coisa do cheque especial, dos juros do cartão contra nós, e eu gostaria de mostrar aqui para vocês alguns de vocês conhecem, os outros não, mas algo que pode multiplicar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Então, eu tomei como base aqui o Tesouro Selic, tá certo? A gente, como investidor, o Tesouro IPCA+, a taxa Selic, o Tesouro Direto, que é um investimento seguro e que a gente pode fazer sem risco. O que é isso? Existem várias linhas de investimento. Existe o Tesouro Direto, existe as ações, existem fundos imobiliários, existem outros fundos de investimento. Então, eu vou falar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia, e citar um exemplo no investimento com base no Tesouro Direto. Então, eu botei como exemplo aqui, calculei com simulador de juros compostos, um valor de investimento de R$1.000, com a taxa anual de 13,5% ao ano. Essa é a taxa de juros que está a inflação hoje no Brasil, tá certo? A Selic está 13,5%. Então, essa pessoa vai contribuir, ele vai colocar R$1.000 de valor inicial aqui no Tesouro Direto. E todos os meses ele vai aportar um valor de R$200. Durante quantos anos? 30 anos. Então, no final de 30 anos, você contribuindo com R$200, você vai ter um valor aqui, ó, de R$877.678,47. Então, ele separou aqui, se a gente colocasse sem juros esse dinheiro junto, daria R$73.000. Mas só que com o poder dos juros compostos, a gente vai ter esse valor aqui, 794.000. Então, olha aí aquilo que a gente às vezes gasta com bobagem, o que pode se transformar se a gente poupar. Se a gente fizer o trabalho de Provérbios 6,6, da formiguinha. Aqui tem uma tabela. Aqui, isso o valor de juros que trabalhou ao nosso favor, tá certo? Aqui foi o valor inicial investido. Ele não cresce, mas os juros compostos, ele vai transformando juros quando juros. Então, nos primeiros 5, 6 anos, ele não dá um crescimento tão grande, mas depois, ao longo do tempo, ele passa a ter esse valor aí, tá bom? Então, para você que quer adquirir o conhecimento, eu quero despertar em você a curiosidade para você começar a buscar, para você começar a estudar algo que pode lhe ajudar. Você empreendedor que gostaria de poupar, se você guarda o dinheiro na poupança, a inflação está comendo o dinheiro. Então, a inflação está comendo dinheiro. E você fazendo esse tipo que é seguro, é uma coisa que é simples de se fazer, qualquer pessoa pode fazer, tá bom? Então, aqui eu botei outro exemplo, um adolescente, ele está lá, ele não tem muito recurso, então ele bota um valor de R$50. R$50. E durante 30 anos, ele vai guardando todo mês R$50. Então, com a taxa que está hoje de juros, durante 30 anos. Então, o resultado, ele vai ter, durante 30 anos, R$50. Ele vai ter R$207.988,50. Ou seja, o valor que ele conseguiu juntando com R$50 dá R$18.000. Então, tudo isso que está de verde é o total de juros que trabalhou para ele, juros compostos, juros sobre juros. Então,
é uma boa oportunidade. Quem quer enredar por esse caminho, estudando, buscando, adquirindo conhecimento, isso vai lhe ajudar lá na frente. Agora não. A Bíblia diz: lança teu pão sobre as águas, que depois de muito tempo o colherá. Então, aqui, eu fiz outro valor investido. Você quer trocar o carro? Você tem, rapaz, eu vou comprar um carro usado, eu tenho 10 mil reais. Então, eu quero botar numa performance, num investimento que gere 15% ao ano. Então, eu vou pagar a parcela desse carro de 2 mil reais. Eu vou poupar 2 mil reais num período de 5 anos. Então, você vai acumular aqui, 192.775. O valor investido foi 130 e é aqui de juros. Lembrando que esse valor foi em 5 anos. Então, em 5 anos você não vê tanto juros compostos. Mas depois que começa a passar isso aí, essa bola de neve começa a se multiplicar, igual aqui, tá certo? Então, tudo isso, ao longo prazo, isso aí vai trabalhar a seu favor. Vai trabalhar a seu favor. Então, quem tem o interesse de multiplicar aquilo que Deus lhe deu a oportunidade de guardar e trabalhar para Ele, lembre-se, a palavra do semeador, ele emprestou os talentos, 5 a um, 5 a outro, e depois ele veio cobrar esses talentos. A um emprestou 5, a um emprestou mais e a mais. Então, quem pouco é dado, pouco é cobrado. Quem muito é dado, é muito cobrado. Ou seja, o valor disso aí, ao longo do tempo, então, à medida que você vai investindo, à medida que você vai empreendendo, entenda bem, eu não estou pedindo para você deixar o seu negócio e começar a investir, não. Eu estou lhe dando uma das oportunidades. Então, o seu maior ativo é seu conhecimento. O que você sabe fazer, você vai multiplicar. E uma parte dessa multiplicação você vai investir, lógico, seguindo os princípios bíblicos. Seguindo o princípio da honra, seguindo o princípio do dízimo da oferta, que não há prosperidade. Se não for por essa palavra, você não tem. Se não for com princípios e sobre essa palavra, não vai ter a verdadeira prosperidade. Amém? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Eu possa lhe ajudar. Assim.